Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vitor Menezes, sou repórter do Valor Econômico e falo diretamente do 26º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Comigo está aqui Valéria Café, diretora-geral do Instituto. Nós já estamos na 26ª edição do Congresso. Nesses anos todos, quais avanços em termos de governança já tivemos e quais caminhos ainda faltam serem trilhados no Brasil? Primeiro, muito obrigada, Vitor, por vocês estarem aqui. É um prazer poder contar com vocês. O IBGC completa 30 anos esse ano, né? Então, a governança evoluiu muito de lá para cá. Primeiro porque 30 anos atrás ninguém sabia o que era o conceito de governança corporativa e o IBGC trouxe esse conceito para o Brasil. Segundo, em que governança, primeiro estava muito mais ligado à estrutura, aos processos, qual o papel do conselho, qual o papel da gestão, qual o papel do comitê de auditoria, qual o papel dos agentes de governança em geral. Depois, ele foi evoluindo para o que é integridade, o que é ética, o que é a questão de compliance, o que é você ter linhas de defesa dentro da organização, em que aí você foi para essa parte de ética, integridade, você foi crescendo, foi numa crescente, né? Depois, a governança ela foi ampliando para esse olhar de vamos olhar as pessoas, vamos olhar os princípios que são transparência, integridade, responsabilização, equidade e sustentabilidade. São os 5 princípios da governança corporativa. Depois disso, a gente foi mergulhando na questão da diversidade. Olha, a empresa precisa ter mais diversidade para trazer resultado, a empresa precisa olhar melhor para o social. Depois a gente foi trazendo a questão do ambiental, tudo isso veio com a pandemia trouxe esse olhar do ser humano para as organizações. Em seguida, a gente passou a olhar, além das questões ambientais e sociais, a gente passou a olhar a questão da inovação, como é que se inova, como é que a empresa inova. Depois da inovação, você começou a olhar a questão da inteligência artificial, como é que as empresas trabalham com a inteligência artificial. Agora a gente olha para a geopolítica. Ou seja, são temas que vão passando e que o que a gente percebe? A importância cada vez mais de você ter governança dentro da organização. Porque governança é um sistema que organiza processos, estruturas, garante a organização da empresa, garante que ela esteja preparada para esse mundo que está em constante mudança, que está em constante disrupção, inovação. O que a gente precisa? Garantir que os princípios, independentemente do tamanho da empresa, eles sejam vividos. Ou seja, não adianta só você falar que tem governança no papel, é preciso que essa governança seja vivenciada. É preciso que você garanta que todos estejam atentos dentro da organização para acompanhar essa evolução e que a organização consiga fluir junto, porque o que a gente quer com a governança é garantir a longevidade da empresa. E puxando por um desses princípios da diversidade, nos Estados Unidos, a gente viu desde o início do governo Trump, alguns, podemos dizer, retrocessos nesses temas. Como isso pode ter afetado o mercado americano e se afeta até hoje, como isso pode ser refletido aqui no Brasil? Olha, eu acabei de sair de um painel em que um palestrante falou o seguinte, olha, eu acabei de voltar da Climate Week e os temas voltados a sustentabilidade e diversidade, eles continuam sendo discutidos lá. Talvez, claro que você tem uma pressão do governo para que essa mudança aconteça, mas os Estados Unidos é um país democrático e as empresas que já começaram esse processo, elas continuam implementando. Quem não acreditava é que deixou de fazer. E a gente vê que aqui no Brasil é a mesma coisa, porque as questões de diversidade passaram a ser um movimento social, em que você tem uma diversidade enorme num país que é continental. Num país continental, a gente tem e de imigrantes, né? A gente é um país de imigrantes. Todos nós somos filhos de imigrantes de algum lugar do mundo.
Então, isso que é muito bacana, é o fato de que não dá mais para voltar atrás. Pode até ter empresa que vai parar de investir, que vai dizer, eu não vou investir mais tanto aqui agora. Mas existe uma pressão social para que essa mudança e as questões da diversidade aconteçam. E eu queria trazer alguns pontos com relação à diversidade. Diversidade traz menos risco, diversidade traz mais resultados, diversidade traz inovação. Não tem por que a empresa não trabalhar com diversidade, porque ela só ganha. É uma oportunidade maravilhosa. Voltando ainda aos Estados Unidos, recentemente, Voltando ainda aos Estados Unidos, recentemente, tanto o presidente Trump quanto o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a SEC, defenderam o fim da exigência da divulgação de resultados trimestrais e o início de uma regularidade semestral. Eles afirmam que isso daria tempo e foco para as administrações gerirem melhor a companhia e reduziriam custos de divulgação, e essa frequência é muito alta para a saúde do mercado. O que essa defesa, esse pensamento impacta em termos de governança da estrutura e transparência das informações para o mercado no geral? Olha, o que eu posso dizer para você é que realmente existe uma visão de que se a organização só enxerga o trimestral, ela acaba não enxergando o médio e longo prazos. E isso pode comprometer a empresa na entrega dos seus resultados a médio e longo prazo. Essa discussão existe. Outra discussão o investidor precisa da transparência para que ele tenha as informações o tempo inteiro para que ele tome decisões. Ora, o investidor, o grande investidor, ele geralmente tem um assento no conselho, ele acompanha mais de perto aquilo que a empresa está fazendo, independentemente dos resultados trimestrais. Então, o que eu posso dizer para você é que o importante, independentemente do período que esses resultados e que essas informações forem divulgadas, o mais importante é que a empresa continue sendo transparente na divulgação dos seus resultados. Que os seus executivos administradores e os conselheiros administradores sejam responsáveis, que é o accountability, né? Sejam responsáveis pela tomada de decisão, que eles venham a tomar, que eles entendam quais são os impactos que aquela decisão vai causar em todo o ecossistema da empresa. Isso é o mais importante. Agora, se a informação vai ser divulgada trimestralmente ou semestralmente, isso é uma questão que vai caber à necessidade do país, dos investidores e da empresa e das empresas. Agora, que elas precisam continuar sendo transparentes, que elas precisam trabalhar com a questão da materialidade, com a questão do impacto e ter uma estratégia de longo prazo e responder essa estratégia de longo prazo com ações imediatas de curto, médio e longo prazo, isso é que é importante. Nós ainda estamos no comecinho do primeiro dia do evento. O que mais nós podemos esperar nas mesas daqui? Olha, o que eu posso falar para você é que a gente já discutiu sobre COP30, que vai acontecer esse ano, a gente já discutiu sobre um mundo disruptivo e como lidar com isso, a gente já falou sobre pessoas, a gente já falou sobre internacionalização, mas ainda falta falar sobre geopolítica, ainda falta falar sobre mais pessoas, sobre inteligência artificial, sobre milhares, inovação, dados, consumidores, clientes, investidores. Então tem muita, o papel da governança dentro da empresa, o papel do governance officer, ainda tem muita discussão até o fim do dia de amanhã. Continuem aqui com a gente. Perfeito, muito obrigado, Valéria. Obrigada a você, Vitor, foi um prazer. Prazer.